Olá, estamos de volta. Vamos voltar a falar desse tema tão importante que começamos aqui a compartilhar com você, aluno, e lembrá-los que planejamento e planejamento financeiro são práticas para todas as instituições. Acredito que já falamos o necessário para que você esteja convencido de que a matéria tem a ver conosco, que somos operadores da teologia, somos envolvidos com liderança da igreja e aqui também falarmos especificamente da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Eu quero trazer agora ao seu conhecimento, a sua reflexão, um pouquinho do que sejam as ferramentas para o planejamento financeiro. Veja, agora nós vamos trazer a aplicabilidade do planejamento financeiro. Então, gestão financeira para a denominação, para a igreja, para a instituição religiosa, certo? Bom, gente, nós estamos aplicando esse conteúdo em uma disciplina de cursos lecionados, né, pela nossa denominação. Então, veja, nós queremos trazer aqui um pouco do que é a realidade que a gente chama de customização. Por quê? Porque a denominação, ela entendendo a generalidade, né, a generalidade da aplicação da técnica, do conhecimento, ela precisa entender o que de tudo isso eu vou utilizar para o meu funcionamento. Então, a igreja ela vai fazendo recortes, a instituição, melhor dizendo, vai fazendo recortes e vai trazendo para o seu contexto administrativo algumas ferramentas. Eu quero começar, portanto, falando aqui de uma ferramenta importantíssima que no conceito geral, né, das instituições, da aplicação, por exemplo, da TI e também de toda a instrumentalização do aspecto da informática, dos sistemas de informação, a denominação ela trouxe para dentro da sua administração o que nós chamamos de sistema de gestão avivalista. É o famoso SGA. E esse sistema, que ele pode ser daqui para frente, né, transformado, melhorado, talvez até com outras siglas, né? Mas o importante é que você entenda que esse sistema de gestão é um sistema que nós chamamos de ERP. Por quê? Porque ele concentra todas as informações de cadastro, de membresia, como também ele organiza as informações primordiais para que nós entendamos a estrutura da nossa denominação. E também, mais importante aí, é a gestão financeira que está dentro de um sistema otimizado, um sistema globalizado, vamos assim dizer, porque ele atende todas as igrejas em todo o território nacional. É um sistema que todas as igrejas e todos os ministros e líderes podem operar esse sistema, inserindo dados, os inputs, né? Trazendo dados, informações e também extraindo, né, o output, tirando desse sistema dados importantes para aplicação nas igrejas locais. Então, o SGA, ele representa a consolidação do ajustamento da gestão de informações, sejam elas de membresia, sejam elas
do caráter financeiro. E uma coisa importante que o SGA promove dentro desta ideia de ferramentas de planejamento, uma aplicação de sistema de informação, é o fato de que ele possibilita a existência de um portal de transparência em todos os níveis da administração da igreja, desde o tesoureiro local, o assessor de finanças, o secretário regional, até os secretários de finanças da DGA e todas as demais repartições, departamentos, órgãos, podem ter uma visualização do que representa toda a movimentação, recebimentos e desembolsos financeiros realizados dentro da instituição. Então veja que eu trouxe aqui para vocês, a princípio, para iniciarmos essa dinâmica, para começarmos a falar de ferramentas práticas, trouxemos aí um sistema de informação, o SGA, sistema customizado próprio para a IEAB e, portanto, é um sistema que vem facilitar, trazendo confiabilidade às movimentações, aos relatórios de prestação de conta, os controles, os registros e, consequentemente, ele também já prepara a igreja local para as devidas prestações de contas contábeis aos escritórios contábeis, aos contadores que são contratados para responder contabilmente pelas movimentações da denominação. Gente, falando aí desse conceito de sistema de informação, nós temos a ideia, portanto, operacional, que eu já disse, vou aqui reafirmar para ficar muito bem entendido para todos vocês que estão estudando essa matéria. Quando a gente fala de ferramenta, ela tem que ser operacional, ela tem que ser uma ferramenta que ela preste um serviço, atenda a uma necessidade. E operacionalmente falando, o SGA, ele é um repositório de informações, o famoso banco de dados. Para você fazer planejamento, você precisa ter um banco de dados, você precisa ter cadastro, você precisa ter a organização, a otimização das informações para que você possa ter as análises necessárias, para que você possa ter os históricos, para que você possa fazer projeções futuras. E já falando aí em projeção, já vamos falar de uma das ferramentas mais necessárias numa igreja, que é o orçamento. Mas antes de chegar lá, estamos falando do SGA por quê? Porque a instituição, ela tende a facilitar esse planejamento, essa administração. E esse sistema de informação, ele é muito útil nesse sentido. Os resultados que se espera de uma ferramenta. Vejam bem, não sei se vocês estão prestando atenção, mas eu estou utilizando o SGA como um modelo para explicar 3 bases de uma ferramenta. Primeiro, o conceito, a parte operacional e o resultado que ela dá. Quando eu falo de uma ferramenta prática, ela tem que ter uma definição. Para que é a ferramenta? Qual o alcance da ferramenta? Qual a utilização específica dessa ferramenta? Como que ela vai operacionalizar? Nós temos o SGA, um sistema que está na web, ela está lá na nuvem, ela está lá, onde todo mundo manda informações e esse sistema ele vai coletando essas informações, ele vai administrando essas informações e vai devolvendo outras informações importantes de forma consolidada, estruturada, otimizada e, portanto, formando essa condição operacional. Quais são os resultados que se espera dessa ferramenta? Não só do SGA, mas de outras ferramentas que nós vamos citar daqui a pouco. O que nós esperamos? Que todas as igrejas, que todo o líder desta igreja possa ter acesso à produção dos dados e ao resultado desses dados que estão consolidados nesse sistema. Pegou a ideia, então? Então vamos lá, só para relembrar, ferramentas para o planejamento. Pegamos como modelo o SGA, então ele tem a definição conceitual do que seja, a sua forma de operacionalizar e os resultados que ele pode produzir. Legal, gente? Bom, chegamos agora a um outro ponto muito importante dessa aula, porque, como eu já disse, nós vamos falar de planejamento
especificamente de um planejamento financeiro. Acredito que todos vocês já tenham ouvido falar do famoso orçamento doméstico. O que é isso? Toda família que quer ser uma família que tenha bons resultados, né? Possa conquistar, comprar, principalmente o imóvel, o carro, manter suas contas em dias, fazer aquela viagem gostosa, sabe? Aquela viagem final do ano, aquela viagem que você vai desfrutar, vai descansar. Você precisa planejar ela e ter dinheiro, né? Não adianta eu falar assim, eu vou para Ubatuba. Legal, que bom, mas com que dinheiro? Né? Então, o planejamento orçamentário doméstico, ele faz com que toda a família tenha condições de atender as despesas fixas, os custos fixos, as despesas variáveis e também aqueles investimentos que se quer fazer. Mas veja, o que vamos falar aqui é a aplicação do orçamento financeiro na igreja. Então veja, a igreja não é um lar, a igreja não é uma empresa, a igreja não é uma repartição pública, mas a igreja, mesmo sendo uma entidade sem fins lucrativos, mesmo ela não tendo a finalidade de monetização, ela ainda precisa planejar de forma orçamentária aquilo que tem nome de receita, entradas, e aquilo que tem nome de despesas, que são as saídas, os gastos mensais, diários, quinzenais, anuais, numa gestão de 4 anos, numa gestão aí de 2 anos, enfim, não importa o tempo, o importante é que o orçamento é uma ferramenta prática. Gravou aí? Orçamento, ferramenta prática. Então eu quero ter um bom planejamento da minha igreja, da instituição religiosa. Você precisa ter um planejamento orçamentário. E eu trago aqui a vocês que esta ferramenta chamada então de orçamento, ele é utilizado com a ideia de trazer a disciplina sistemática dos resultados financeiros da igreja. Então ele vai disciplinar, né, esse sistema de coleta dos recursos e a forma que vai se gastar esses recursos. Perfeito? Eu trago aqui a vocês o que eu chamo de EAA. O que é esta sigla EAA? Nada mais é do que elaborar, analisar, acompanhar. Gravou aí? Não gravou? Vou repetir então. EAA. Elaborar, analisar e acompanhar. Veja bem, quando nós falamos de orçamento, nós estamos falando que precisamos elaborar um plano. Lembra? Planejamento, um programa, um plano. Olha, eu preciso entender no mês o que eu recebo. Eu preciso entender no mês o que eu gasto. Eu preciso olhar para os anos anteriores e ver onde eu mais gastei. Eu preciso também fazer uma elaboração de organização de formas de receber receita e formas de gastar esse dinheiro. Vou dar um exemplo aqui. O avivamento bíblico. Nós não temos a receita pelos dízimos? É um grupo de receita. Mas nós temos também ofertas alçadas, ofertas voluntárias, ofertas de EBD, ofertas especiais, ofertas de expansão. Tudo isso são grupos de receitas. E aí o líder ou aquele que está conduzindo esta gestão, ele precisa olhar para os anos anteriores e perguntar qual foi ou quais foram os percentuais de entradas de dízimos, de ofertas que a igreja ou a instituição teve ao longo de um período que já passou. Um semestre anterior, um ano anterior. A partir dali, ele começa a entender o que será sua receita.
Então ele está elaborando um plano baseado no histórico. Ele sabe que, olha, uma média anual, semestral, mensal, quinzenal foi X. E, portanto, ele vai elaborar qual é a projeção. Analise bem, preste atenção e guarde isso. Quando fazemos um orçamento, elaboramos, nós temos que ter a visão do projetado e esperarmos a realidade. Todo orçamento ele é baseado em projeções, mas ele tem que esperar a realidade para que se tenha um comparativo entre aquilo que se projeta e aquilo que realmente acontece na vida real. Então, elaborar a receita, como também elaborar as despesas, o operador ali da gestão financeira da igreja, ele precisa olhar para os históricos e ele precisa agrupar as contas. Veja, por que muitas das vezes as pessoas se endividam, têm dificuldade? Porque elas não sabem quanto gastam. Você sabia que não é só pessoas que têm esse erro, mas também as instituições cometem esse erro. Elas gastam deliberadamente, mas elas não sabem no que estão gastando. Elas perdem o controle dos desembolsos financeiros. E veja bem, muitas das vezes se gasta indevidamente investindo em alguma coisa supérflua e deixa-se de pagar uma coisa que nós chamamos de custo fixo. E aí? Custo fixo é uma coisa que existe, mesmo não tendo nenhuma atividade. Já um investimento ou então uma despesa variável, vamos falar, por exemplo, de uma confraternização. Vamos colocar aqui em questão, por exemplo, você administrar as despesas fixas do funcionamento da igreja e você fazer uma confraternização. A confraternização é uma coisa esporádica e ela entra dentro do grupo de despesas variáveis. Você não sabe ao certo, né, esses gastos, eles vão variar, diferentemente, por exemplo, de outros custos que você entende. Por exemplo, a ajuda de custo fixa de um obreiro, que ela está estabelecida em um valor fixo e você sabe que é aquele valor, né? Os órgãos gerais, por exemplo, que é 10% referente a todas as entradas especificadas em leis, diferentemente de uma confraternização, que a despesa ela varia, ou um custo variável, por exemplo, como energia, que gasta mais ou menos, enfim. Então veja que para elaborar um plano orçamentário, você precisa primeiro saber o nome de cada despesa que você tem, o nome de cada receita que você tem. A partir desta nomenclatura, dessa definição, você começa a agrupar as contas, o histórico anterior daquilo que você recebeu, daquilo que foi desembolsado para os pagamentos, e a partir dali você começa a organizar. Organizou, você já tem a estrutura das contas, das despesas, das receitas, então você já faz uma avaliação do histórico e você começa então a elaborar um plano, aonde o que você recebe está disponível para você pagar, desembolsar. Nunca um orçamento pode dar negativo. Nunca um orçamento ele pode, de alguma forma, dar positivo. Por quê? Porque ele tem que ser balanceado, né, no 0 a 0. Por quê? Então alguém diz assim, mas por quê? Porque eu não estou falando aqui de crescimento de um balanço patrimonial. Não é isso. Eu estou falando que o orçamento é assim, olha, se eu tenho 10 mil, eu vou dizer no que eu vou investir ou gastar esses 10 mil. Então eu vou apropriar. A gente chama isso de alocar. 10 mil de receita, eu vou alocar no meu orçamento 1.000 para uma coisa, 2.000 para outra, 3.000 para outra, 4.000 e assim sucessivamente, aonde o meu orçamento ele fica balanceado, aonde eu sei que a projeção de entrada está alocada em grupos de despesas específicas. Isso é elaboração de plano orçamentário. Quando você termina esse primeiro ponto, nós temos um fluxograma de avaliação. É o que a gente chama de follow-up, né? Você vai acompanhar. Então, veja, você analisou os cenários, tudo isso que eu falei, elaborou, analisou o cenário.
o conselho aprovou esse orçamento, olha, entra 20 mil, entra 10 mil e vamos gastar, vamos investir nessas despesas específicas. Está aprovado? Então você leva esse orçamento para o follow-up. Você leva esse orçamento para o acompanhamento dos resultados. Então, veja, eu havia dito que você projeta um orçamento e depois você acompanha a realidade. É o follow-up. Você então vai fazer o seguinte: elaborei, organizei, estruturei, foi discriminado para cada uma das áreas X valor, e de repente, no primeiro mês, você descobre que você alocou X valor para despesas variáveis e no primeiro mês já gastou Y. Ali você tem que pensar duas coisas: ou eu não respeitei o orçamento, ou então eu subjulguei essas despesas variáveis. Eu esqueci que era o tempo de uma festividade e teria que ter um gasto maior. E eu não aloquei isso no orçamento, eu não previ isso no orçamento. Então você tem que tomar duas decisões. Primeiro, ou você não gasta, né? Você começa a reduzir gastos para equilibrar esse orçamento, ou então você vai realocar recursos de outro lugar para essas despesas, para que você mantenha esse orçamento superávit, rentável, no sentido de que não vai ter problemas. Minha gente, você está aí comigo nessa aula, já passou-se alguns minutos, está conseguindo captar? Estou indo rápido, estou indo devagar, muita informação? Olha, aula, depois você pode rever todo esse conteúdo. Mas vamos lembrar aqui das ferramentas. Primeiro você entende ela, definição. Depois você vê a operacionalização dessa ferramenta. E depois você vê quais os resultados que essa ferramenta pode te proporcionar. O que o orçamento é? Planejamento. O que o orçamento é? Organização, projeção ao longo do tempo. Isso é orçamento. Qual é a forma de operacionalizar um orçamento? Você elabora, você analisa e você acompanha. Quais os resultados que você espera? Que ao final de um mês, de um semestre, de um ano, você possa ter o equilíbrio das suas contas. Puxa, organizei todas as minhas contas, a igreja está em ordem, está tudo pago, né? Sou adimplente. Agora eu vou começar a investir numa propriedade, numa construção, numa reforma. Eu vou melhorar a multimídia da igreja, eu vou colocar ali equipamentos de última geração. Aí você tem lá na conta investimento, saldo, para que você possa fazer esses investimentos a longo prazo dentro da instituição. Pegou a ideia? Então veja, falando aí de orçamento, nós temos sempre que lembrar de elaboração, análise e acompanhamento. Em tese, aluno, você que está aí assistindo esta aula, o planejamento orçamentário antecipa o futuro, tá bom? O orçamento antecipa o futuro pensando no histórico que você tem, tá certo? Então, falamos aí dessa condição operacional do planejamento orçamentário para a igreja, e agora é importante falarmos de 3 classes de contas que mais são utilizadas por uma igreja e que elas devem existir em um orçamento. A primeira conta é a conta das receitas, é a forma de arrecadação. Você precisa saber quais são as formas legítimas, legais, morais, que são tidas de forma condignamente para que os recursos entrem na igreja. Lembrando que a igreja respeita todos os princípios legais da nossa nação, do nosso país e das nossas leis. A segunda conta, que é uma conta que ela é um binômio, né, de duas coisas importantes, que é a conta custos e despesa. Você tem que saber separar o que é custo e o que é despesa dentro do movimento de saídas financeiras da instituição. E por fim, a terceira conta, que é uma das contas que a igreja mais utiliza, e glória a Deus por isso, que é a famosa conta investimentos. Por quê? Porque a organização
de tempos em tempos, ela precisa expandir, ela precisa crescer, ela precisa alargar as suas tendas, e ela faz isso não só com a oração, que é imprescindível, não só com a fé, mas também com os recursos que ela vai arrecadando ao longo do tempo. Perfeito? Então falamos aí a vocês que o planejamento orçamentário antecipa o futuro, e agora, dentro desta operacionalização, trouxemos aqui 3 contas aonde você vai alocar no seu orçamento: receitas, custos e despesas e os investimentos. Tá bom? Pessoal, para que a gente consiga compreender sempre de uma forma correta o que seja a aplicação dessa técnica, nós temos que entender que quando falamos de orçamento, ele tem também o nome de orçamento colaborativo. Por quê? Porque ele vai exigir a colaboração de todos os responsáveis na instituição para que você tenha êxito neste orçamento, tá certo? O orçamento também ele precisa ser entendido no aspecto da descentralização. Uma vez colaborativo, onde todos participam, ele também compreende o aspecto da descentralização, onde existem ministérios, lideranças, múltiplas lideranças que podem participar efetivamente, ativamente dos desembolsos, dos investimentos, desses recursos que são feitos pela igreja ou arrecadado pela igreja. No artigo 40 da nossa denominação, da nossa lei, diz que a competência específica de cada membro do Conselho do Campo e aí, especificamente o parágrafo 6º, assessoria de finanças, ele tem a responsabilidade de, juntamente com o pastor, movimentar a conta bancária da igreja. E aqui eu já vou trazer talvez uma crítica mais construtiva, de que muitas das vezes a gente acha que planejar ou atender leis e normas é só cumprir esta ideia. O tesoureiro com o pastor movimenta a conta da igreja. Não basta isso. Isso é norma, isso daí é uma implicação de responsabilidade. Isso fala muito sobre o funcional, né? O funcionalismo. Qual é a responsabilidade específica desses líderes. Mas o planejar vai muito além do que simplesmente cumprir o funcional, né? Você precisa ter a responsabilidade de movimentar e saber o que vai movimentar. E é por isso que eu quero chegar aos finalmente dessa aula, trazendo aqui, por fim, que todo planejamento financeiro aplicável à instituição, e especificamente à instituição IEAB, ela tem alguns indicadores, né, de como você vai elaborar esse orçamento, de como você vai fazer todos esses desembolsos. Eu quero trazer aqui para vocês, baseado no artigo 224 da nossa Constituição, que fala sobre a aplicação em cada área, né, de tudo aquilo que nós recebemos e atendimento às prioridades estabelecidas. E as demandas são diversas, e eu aqui trago a vocês um conceito dessas demandas. Eu vou falar delas de forma aleatória e depois colocá-las em um padrão de prioridades, tá bom? Então, primeiramente, quando você fala de fazer um orçamento, você vai atender qual demanda? A demanda do funcionamento da igreja local. Eu faço um orçamento para a igreja funcionar. Segundo, para que se cumpra o atendimento aos ministros, suas prebendas, expedientes, aquilo que sabemos que é justo e que está dentro do aspecto bíblico e constitucional. Também as remessas dos encargos aos órgãos gerais, que é um formato institucional onde cada igreja se responsabiliza em ser participante, colaborativa dessa estrutura geral de um orçamento da DGA, DGEM, DGSEC, DGAS, enfim, das regiões, que são as estruturas máximas da nossa denominação. Também existe o atendimento das demandas estruturais dos ministérios da igreja local. É o investimento, ou melhor, é o gasto para os ministérios específicos. E também temos os investimentos de projetos da igreja,
compra de terreno, uma reforma, uma construção e por aí vai. E também nós temos que planejar formas para resolver endividamentos e regularizações. Porque, vou dar um exemplo aqui, muitas das vezes uma igreja ela nasce de uma doação, o terreno foi doado. Passa-se o tempo, não há regularização perante os cartórios, né? Aonde vai estabelecer a transferência da propriedade e da posse, e aí aquela igreja ela cresce, ela constrói, e de repente ela não tem uma matrícula. E aí então precisamos ter recursos financeiros para a regularização daquele imóvel, para que ele possa ser pertencente de fato, né? Ou pelo menos de fato não, melhor dizendo, ela possa ser propriedade, né, juridicamente falando, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, porque até então ela é uma propriedade de fato, ou só a posse daquele que está no terreno ou no imóvel. Então a igreja precisa ter recursos para fazer esta regularização. Agora que você já sabe quais são essas demandas, eu trago a vocês aqui uma estruturação das prioridades. Eu chamo aqui de tabela de planejamento orçamentário. Por quê? Porque a primeira coisa que toda igreja, e o líder precisa saber disso, toda igreja tem como primeira prioridade, dentro do seu orçamento, as remessas dos órgãos, dos encargos aos órgãos gerais. É o princípio da submissão, o princípio da fidelidade. Em segundo plano, o funcionamento da igreja local, e ali vai abordar os custos fixos. Em terceiro, as prebendas, expedientes do ministério pastoral, porque é bíblico também o cuidado por esse ministro. Em quarto lugar, o planejamento para resolver endividamentos e regularizações, porque não adianta eu investir em algo que ainda não está regularizado, não adianta eu expandir algo que está comprometido. Em quinto lugar, atender às demandas estruturais dos ministérios da igreja local, porque muitas das vezes nós precisamos mostrar para os ministérios um objetivo em comum, para que todos trabalhem para aquele objetivo. E por último, os investimentos em novos projetos para a expansão dessa igreja. Então veja, fiz aqui para vocês algumas colocações da definição de orçamento, também da operacionalização desse orçamento e quais os resultados que nós esperamos. Então, veja, as receitas, esperamos que elas sejam coletadas de uma forma correta e os custos, né, os pagamentos sejam feitos de uma forma que atenda essa escala, né, essa tabela de prioridades. Gente, estamos chegando aí aos finalmente dessa aula e tem muita coisa para ser falado. E eu quero deixar aqui para vocês que dentro desse planejamento da organização como ela nós precisamos, portanto, cuidar de um planejamento sadio. Como que fazemos isso? Utilizamos sistemas que já temos aí em funcionamento e utilizando o princípio de uma boa e correta elaboração de um orçamento financeiro, lembrando que nós temos que escalonar os grupos das demandas e despesas que há dentro da igreja e também nós precisamos pensar que toda igreja ela tem que ter uma renda média. O que é essa renda média? É um indicador aonde eu projeto aquilo que a igreja pode arrecadar. Quando eu sei o que eu posso arrecadar, eu sei o que eu posso gastar. A igreja também precisa ter uma margem de funcionamento funcional ou estrutural. O que significa isso? Esse indicador, ele traz à igreja local a ideia de realocar, locar corretamente, deslocar os recursos para as áreas específicas. Então, eu tenho que ter uma margem para funcionar essa igreja de uma forma estruturada. Também eu preciso de um mínimo necessário para cobrir aquele
custo fixo da denominação ou da igreja ou da entidade religiosa, mesmo não havendo atividades, ela ainda precisa cumprir alguns compromissos, portanto, eu preciso ter esse mínimo necessário. E, por fim, a igreja, a instituição e você que está aprendendo essa matéria, você precisa entender que existe a geração de valores sobre a contribuição. O que é isso? Tudo que se arrecada tem que ser desembolsado corretamente, porque imagine que você tenha uma grande oferta, uma grande contribuição e você não sabe para onde está indo esse valor, você não sabe no que está investindo e, consequentemente, trazendo um desânimo, trazendo talvez questionamentos por aqueles que contribuem, por aqueles que participam. Então a igreja planeja porque ela quer ser sólida, solvente, preparada para o futuro e ela quer trazer bons resultados para o seu interior como denominação e como organização. Minha gente, olha, são tantas ferramentas, mas não dá tempo da gente falar de todas. Hoje falamos aqui de duas ferramentas práticas. A primeira delas é pensando aqui no sistema de informação, algo que já auxilia na estruturação dessas receitas, despesas, desses dados, o nosso SGA, e falamos também da elaboração do orçamento, planejamento orçamentário. Lembra do EA? EAA? Elaborar, analisar e acompanhar. Com base nisso, estruturamos, temos as demandas priorizadas e, enfim, a boa utilização dos recursos financeiros e as igrejas, as instituições crescendo, expandindo, uma liderança sadia e, com certeza, o nome do Senhor sendo glorificado. Minha gente, chegamos ao final desta aula. Que bom que você ficou até aqui e espero que você coloque em prática, viu? Com certeza vai dar certo, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe.